Olá, está começando agora, aqui pela TV Universitária, o programa Em Pauta. Hoje nosso tema é acessibilidade. Você sabia que Uberlândia foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas em 2010 como um dos exemplos do mundo em boas práticas que garantem o direito de ir e vir dos cidadãos? Além disso, a cidade foi apontada pelo governo federal como modelo para o país, sendo considerada uma das mais acessíveis para pessoas com necessidades especiais. Mas será que todos esses títulos refletem a verdadeira realidade do município? Justamente para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor do Instituto de Geografia da UFO, Vitor Ribeiro Filho, ele que é autor de um projeto sobre o tema. Falo também com Idari Alves da Silva, que é coordenador de acessibilidade da Prefeitura de Uberlândia. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Bom, professor, como a gente estava dizendo, temos muitos títulos, mas Uberlândia atende todas essas necessidades? Sim, o título vem reconhecer o trabalho durante longos anos que tanto os gestores quanto o movimento têm lutado, mas não. A cidade, ela não está pronta. Nenhuma cidade está pronta, né? Nós buscamos uma cidade ideal, mas temos uma cidade possível. Agora, Uberlândia, em relação ao cenário brasileiro e até mesmo internacional, tem significativos avanços na questão da acessibilidade e da mobilidade. Então, o que a gente procura compreender é verificar como que esses deslocamentos cotidianos das pessoas são realizados no âmbito do espaço intraurbano, né? Desde que ele sai da sua casa, pegando um tipo de transporte até o local de destino. Não importa qual atividade que ele vai fazer, mas ele tem que fazer isso de forma bastante confortável e acessível. Nesse ponto, o que ainda falta avançar na cidade de Uberlândia são as calçadas, né? E também aquelas edificações mais antigas, também anterior à nova legislação urbanística, da qual a cidade tem uma bela urbanização, e é isso que tem garantido também essa acessibilidade. Também não adianta a legislação se não tem fiscalização. Para isso o Idari deve comentar sobre esse assunto. A lei tem que sair do papel e a própria população tem que reivindicar isso. E quando a gente fala em acessibilidade e mobilidade, a gente não pode deixar de esquecer das pessoas idosas, das pessoas obesas ou aquelas que tiveram algum tipo de trauma temporário em função de acidente de trabalho, de trânsito ou doméstico, enfim. Só para você ter ideia, se juntar todas essas categorias que a gente chama de pessoas com mobilidade reduzida, elas chegam a quase 50% do total da população. E a gente não tem... É um número grande, a gente não tem despertado para isso. A nossa população idosa está crescendo cada vez mais. Os dados preliminares do IBGE de 2010 apontou um aumento das pessoas com deficiência, que é o termo correto, mais de 20%. Então, o de 2000 apontou em torno de 14%, se não me engano. A metodologia foi diferente. Então é isso. Não existe uma cidade ideal, existe uma cidade possível, e para isso ela não está pronta, e a gente tem que reivindicar principalmente aqueles pontos ainda que são não acessíveis no caso da temática, né? E a calçada ela é fundamental, porque não passa só o idoso, só a pessoa com deficiência que usa a cadeira de roda, passa o carrinho de bebê, passa uma série de outras agentes, e, enfim, que a gente também acha que calçada é só para cadeirante. Não, a calçada ela é para o cidadão. Uhum. Eu acredito também que é uma mudança de cultura, né? Uberlândia há 10 anos já trabalha com isso, não é mesmo, Dari? Na verdade, essa mudança de conceito, de paradigma, é algo que é mais importante do que a obra em si. Porque aquilo que a cidade abraça como seu, deixa de ser uma ação de governo e passa a ser uma ação de Estado. E isso não muda independente do pleito político que termina e inicia o outro. Por exemplo, nós já estamos no 5º mandato na Prefeitura de Uberlândia, que os prefeitos não destroem aquilo que é feito em acessibilidade, não paralisa e amplia. Consequência disso são os reconhecimentos que a cidade de Uberlândia tem recebido fora daqui, em virtude do projeto de acessibilidade. Agora,
É bom lembrar que esse reconhecimento, ele se dá também em virtude da falta de algo feito em outras cidades, porque Uberlândia se destaca pelo pouco que já fez. Isso, para gente que é lutador da causa da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, dá até uma certa tristeza por esse prêmio, porque deveria estar perfeito, mas como o professor disse, a cidade perfeita não existe. É uma luta, a cidade ela acontece no cotidiano, e a gente precisa entender isso e continuar trabalhando para que ela seja melhor. O papel do poder público é atender a demanda, né? Se a demanda chega, a gente precisa trabalhar que ela seja atendida. E hoje você pode observar que a cidade de Uberlândia ela está um pouco melhor para as pessoas com deficiência física do que para as pessoas com outras deficiências. A exemplo da deficiência visual. Por quê? Historicamente, na luta do movimento das pessoas com deficiência no mundo, as primeiras pessoas que foram para a rua lutar por cidadania foram as pessoas com deficiência física. Isso se reflete nos resultados também. Mas nós sabemos que, à medida que essas pessoas com deficiência visual também estão tomando consciência, estão chegando ao poder público e se reivindicando que as adequações aconteçam, o poder público tem que dar uma resposta a essas pessoas. E a tendência é positivo. É que atenda essas Isso necessidades, é positivo. Né? Às vezes as pessoas perguntam, você se preocupa com essas críticas que estão acontecendo, principalmente agora, por parte das pessoas com deficiência, com relação à acessibilidade grande? Eu falo, não, eu acho isso ótimo. E eu agradeço, inclusive. Por quê? Porque é através dessa crítica que vem o resultado. E esse resultado, ele é para todas as pessoas. Assim, eu acredito que o papel da gente, enquanto militante, enquanto trabalhador da causa da pessoa com deficiência, é entender isso e fazer a mudança. Temos também uma cartilha, né? Essa cartilha foi lançada em 2008. Essa cartilha é um projeto... É um trabalho nosso na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Uberlândia, onde a gente coletou, né, várias solicitações que chegam por parte dos contribuintes, dos construtores, dos arquitetos, das pessoas comuns, com relação à norma da BNT, que é complicada de entender. Nós traduzimos isso em desenhos fáceis de serem entendidos e de ser manuseado. Essa cartilha é uma ferramenta de trabalho nossa cotidiana, né? Agora a gente está esperando somente sair a nova revisão da norma para soltar a segunda edição. Tá certo, obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do governo federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too.
case closed. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais, os carros serão todos elétricos, cachorros não terão mais pulgas, você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e é ano de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre acessibilidade. Professor Vitor, o senhor desenvolve um trabalho aqui na UFO, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Sim, o projeto ele tem o título Mobilidade Urbana, Pessoas com Mobilidade Reduzida. Esse projeto ele visa, entre outras coisas, né, discutir a cidade de Uberlândia com toda a comunidade. Então não é um projeto para a Universidade Federal de Uberlândia, é um projeto para a comunidade. Ele é executado pela PROEX com verba parlamentar. É uma verba pequena, mas a gente tem procurado aproveitá-la muito bem. O ano passado foi oferecido, aliás, em 2010, foi oferecido esse curso. Foram 40 pessoas com 10 módulos. Nós discutimos temas e conceitos vinculados à mobilidade de forma geral e temas e conceitos ligados às pessoas com mobilidade reduzida. A gente discute essas questões em relação à cidade, aos deslocamentos das pessoas. Ou seja, não dá para você discutir acessibilidade sem mobilidade. E aí a gente trouxe pessoas, e vamos trazer novamente, ele vai ser oferecido agora no segundo semestre, que trabalham essa temática no Brasil. A gente discutiu desenho universal, as categorias da pessoa com deficiência, nós discutimos conceitos e temas da mobilidade, políticas públicas, planejamento, inclusão, cidadania, diversidade, ou seja, preparar aquelas pessoas que são em número de 40, 50, durante 100 horas, que é feito aos finais de semana, para compreender as grandes questões da mobilidade e das pessoas com mobilidade reduzida. E quem são essas pessoas que participam do curso? As inscrições são abertas na época, toda a comunidade de Uberlândia e fora de Uberlândia participa. Para você ter ideia, o ano passado eu fiquei muito feliz, o Idari até participou como ministrante de um módulo. Nós tivemos pessoas de Brasília, de Araguari, de Monte Carmelo, de Tupaciguara, tivemos a participação de um secretário de trânsito de Araguari, pessoas da comunidade em geral de Uberlândia, alunos da universidade, técnicos da universidade. Então, é um projeto que ele é apresentado nas emendas parlamentares do deputado Gilmar Machado, e ele foi aprovado novamente para esse ano. Estamos aguardando apenas agora a tramitação. E já fizemos contato com as pessoas, aquelas que ministraram da outra vez estão ansiosas para vir novamente, e aquelas que já fizeram, gostaram, já estão indicando. Tanto é que nós tivemos mais inscrições do que vagas, né, na época que foi oferecido. E claro, a gente vai fazer algumas pequenas alterações, assim como a cidade não está pronta, o módulo também tem que acompanhar essas novas questões, essas novas perguntas, enfim, mas é muito legal você procurar entender a mobilidade, a acessibilidade em relação à demanda dessas pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida. Certo. Então, Idari, o que falta em Uberlândia, na sua opinião, em relação à acessibilidade? Quais são os novos desafios? Olha, eu acho que nós temos dois desafios grandes, né? Nós temos um desafio que é manter aquilo que foi conquistado, né? Isso é importante.
Não adianta nada a gente dizer que nós temos 100% de transporte coletivo hoje acessível se a gente não mantiver esses equipamentos funcionando em perfeito estado. Nós precisamos também, um segundo desafio grande, pensar nas calçadas da cidade de Uberlândia como um todo. A cidade não foi planejada, a cidade tem mais de 100 anos e nós temos problemas graves a serem vencidos. Podemos vencê-los se iniciarmos. E essas calçadas, hoje elas são adotadas pela população, ela pertence à população, a população tem consciência disso. A população quer uma calçada confortável para caminhar, porque a população sabe que ela não pode andar na rua, é proibido. Então ela precisa da calçada. E essa calçada também precisa permitir que as pessoas com deficiência visual andem sobre ela. Então precisa ter a paginação tátil correta, porque o grande problema da paginação tátil é que quando ela não é correta, ela desorienta ao invés de orientar. Nós temos alguns exemplos disso já em Uberlândia. E por isso que nós estamos muito cautelosos, esperando a revisão da norma, porque a norma da BNT ela deu uma barbeirada séria aí na questão da paginação tátil, está sendo corrigido pela proposta que nós já tivemos acesso. E eu acredito que tem um legado na cidade de Uberlândia que é diferente de outras cidades. Acaba que Uberlândia, de certa forma, torna-se um centro de estudos em mobilidade reduzida, através do trabalho que é feito na universidade, através da experiência da administração pública municipal, através do envolvimento do empresariado, do comércio, do CDL, a CIUB, que foram grandes parceiros, são grandes parceiros nossos na implantação desses projetos de acessibilidade, porque não é fácil você chegar para um comerciante e falar para ele, olha, você precisa tornar sua loja acessível hoje, sem perguntar para ele se ele tem dinheiro, se ele tem recurso para aquilo e tal. Então é um trabalho de conscientização, é um trabalho educativo, que trabalho vem lento também, né? lento, tem mais de 10 anos que isso vem sendo feito, né? Nós temos mais de 10 anos de trabalho junto ao CDL, junto à CIUB, junto ao empresariado, para promover isso que hoje se torna prêmio na cidade de Uberlândia. Então nós temos que manter isso, é primordial que a gente mantenha esse projeto e que a gente avance mais ainda, né? Nesse sentido, e eu acredito que a cidade de Uberlândia já tem isso no seu inconsciente, isso entrou no imaginário coletivo, isso é positivo. Bom, obrigada a todos pela participação com a gente aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos responder as perguntas da população sobre acessibilidade. Não saia daí. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade. Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal.
O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança. Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. Estamos de volta com o programa Em Pauta e nesse último bloco vamos tirar dúvidas da população sobre acessibilidade. Quem vai responder esse questionamento é o advogado Jesus Garcia, que está comigo aqui no estúdio. Vamos às perguntas. Todo deficiente tem o direito de ser aposentado? Para se aposentar, qualquer pessoa tem que ter complementar aquele tempo de serviço normal, que a Constituição garante, que 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Agora, em caso específico da pessoa com portador de necessidades especiais, tem que se observar alguns requisitos. Dentre eles, a pessoa que tem alguma deficiência e não tem condição de trabalhar, e desde que na família a renda mínima não pode ultrapassar um salário mínimo, desde que tenha 4 pessoas. Essa pessoa que comprove que não tem condições de trabalhar, se enquadrar nesse sistema, pode se aposentar através do LOAS. Agora, se não enquadrar, tem que trabalhar normalmente e completar o tempo constitucional. É obrigação da prefeitura facilitar a vida dos deficientes, seja na educação, no transporte, etc. Não só o município tem que arcar com as responsabilidades de educação, lazer, saúde e trabalho, principalmente de reabilitação. Pessoa que precisa de reabilitação profissional, tanto a prefeitura quanto o Estado e a União têm obrigação constitucional, isso está na Constituição Federal, de proporcionar de forma gratuita todo esse incentivo à pessoa portadora de necessidades especiais. Inclusive, a lei garante também que a pessoa que está em estágio de reabilitação profissional tem direito, de forma gratuita, de aparelho ortopédico, ortodentário, e em todos os níveis de responsabilidade do âmbito do município, do Estado e da União. Qual órgão o deficiente deve procurar quando se sente lesado? Além das entidades representativas, as pessoas envolvidas, portadores de necessidades especiais, têm essas entidades para socorrer-se. Se em caso de não houver uma assistência dessas entidades, existem também os órgãos públicos da União, do Estado e também do município. No caso do Estado, existe o promotor público responsável pelo direito da pessoa portador de necessidades especiais, que pode procurar esse promotor, que está aberto, é só agendar, a pessoa vai lá, conversa com o promotor, se for o caso, o próprio promotor de justiça entra com ação na justiça para valer o direito dessa pessoa. E em âmbito federal também existe o Procurador Federal da República, também que pode atender as pessoas, que deve atender as pessoas e, se for o caso, também entrar na Justiça Federal. Bom, doutor, do ponto de vista jurídico, né? Como Uberlândia está nessa questão de acessibilidade, de direitos das pessoas com necessidades especiais?
É um problema que ainda tem uma carência muito grande com relação à conscientização da sociedade, inclusive da própria pessoa portadora de necessidade especial. Porque, por exemplo, hoje em Uberlândia, há uma carência muito grande de vaga, de profissional qualificado para trabalhar. E nós não temos hoje um trabalho efetivo das entidades representativas e nem dos órgãos fiscalizadores para poder adaptar essa pessoa, qualificar a pessoa portadora de necessidade especial para um emprego. Hoje há uma carência muito grande hoje das empresas no município de Uberlândia para que essa pessoa seja qualificada e venha ter o seu emprego. E qual seria o caminho, né, para resolver esse problema? As entidades representativas deveriam ter um trabalho mais efetivo junto aos seus filiados e também os órgãos públicos que deveriam, através da prefeitura municipal, ter um trabalho de incentivo para que a pessoa portadora de necessidade especial deixe de se aposentar para ficar quieto em casa e ir para o mercado de trabalho e também a sua ressocialização. Ok, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no programa. Nosso programa fica por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais informações. E se você tem alguma sugestão de tema para o programa em pauta, basta ligar no 3239-4343 ou enviar e-mail para redação@dirco.ufo.br. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.